Olá, galerinhas do nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos continuar nossa aula de hoje com o nosso último tópico, que é racionalização, né? Ou, no caso, racionalização de denominadores, tá? As frações a seguir têm uma característica em comum. O denominador de cada uma delas é uma raiz não exata. Mas como fazer os cálculos envolvendo frações com essas características? Por exemplo, 4 raiz de 8, 1 raiz de 5, 8 raiz de 2, 4 raiz de 7, 13 raiz de 6. Uma maneira de facilitar tais cálculos com as frações é usar um recurso chamado racionalização de denominadores, que consiste basicamente em transformar uma fração em outra equivalente de maneira que não apresente radical em seu denominador. Por quê? Porque o radical no denominador deixa a fração que a gente chama de fração irracional. Então é necessário a gente tirar essa raiz do denominador, tá? Para facilitar, por exemplo, o denominador da fração 4 raiz de 8, o que a gente faz? Multiplica seu numerador e denominador por raiz de 8, tá? Porque 4 vezes raiz de 8 em cima, raiz de 8 embaixo, porque em cima vai ficar 4 raiz de 8 e embaixo vai ficar raiz de 8 ao quadrado. E a gente sabe que como o índice corta o 2 com o 2, vai ficar quanto? 8. E aí eu divido 4 por 8, dá a raiz de 8 sobre 2, tá? Note que multiplicar o numerador e o denominador da fração 4 raiz de 8 por raiz de 8 é o mesmo que multiplicar 4 raiz de 8 por raiz de 8 sobre raiz de 8, tá? Observe como Sabrina verificou usando uma calculadora comum se a igualdade 4 raiz de 8 é igual a raiz de 8 sobre 2 é verdadeira. Determinando o valor aproximado de cada uma das frações. Então, dá 4 sobre raiz de 8 dá 1,442, 135. A raiz de 8 sobre 2 dá quanto? 1,41, 42, 135. Na página 178, veremos como verificar se uma igualdade de frações é verdadeira usando uma calculadora comum. Tá? Como os resultados aproximados são iguais, Sabrina concluiu que a igualdade é verdadeira. E aí tem uma questão para vocês fazerem. Racionalize no caderno as demais frações das fichas do início deste tópico. Tá? Em alguns casos, podemos racionalizar o denominador de uma fração usando produtos notáveis. Por exemplo, eu quero fazer a racionalização desse denominador. Escolhemos um número para multiplicar o numerador e o denominador da fração a fim de que não apresente radical em seu denominador. Usando o produto da soma pela diferença de dois termos, a gente tem o quê? Que raiz quinta mais 2 vezes raiz quinta menos 2 é igual a quanto? Raiz quinta ao quadrado menos 2 ao quadrado. Isso é o oitavo ano, produtos notáveis. Eu corto a raiz com 2, vai ficar 5 menos 2 ao quadrado é 4. 5 menos 4, 1. Tá? Multiplicamos seu numerador e denominador por raiz de 5 menos 2. Assim, 4 vezes raiz de 5 vai ficar em cima, e embaixo 5 menos 4 que vai ficar 1. Tá? Logo, 4 raiz de 5 menos 8 é igual a 1. Ou seja, qualquer número debaixo de 1 é 1, né? Agora veja outro caso de racionalização de denominador com a fração 7, 2 menos 3. Você observa que para cortar, a gente precisa que ali dentro seja 1. Então, a gente vai multiplicar por quem? Pelo inverso. Raiz de 2 menos 3, quem é seu inverso? Raiz de 2 menos 3. Por quê? Porque vai ficar ao quadrado, né? E aí, raiz de 2 menos 3 vezes raiz de 2 mais 3, 1. 2 menos 9 menos 7. Então, ficou menos 7 sobre menos 7 raiz de 2 mais 21 sobre menos 7, que é igual a menos raiz de 2 terços. Né? Porque 7 menos 7 corta e 21 dividido por 7 dá 3. Tá?
Ó, neste caso, vimos destacar a racionalizar apenas frações com denominadores compostos de radicais de índice 2. Observe como racionalizar o denominador de raiz de 5, raiz de 15, que é um radical de índice 5. O fator racionalizante é 5, 15 ao quadrado, né? Pois, então você multiplica pela mesma coisa usando as propriedades da racionalização. Ó, ele multiplicou por quem? Por raiz quinta de 15 ao quadrado. Por que aí? Por que ao quadrado? Porque raiz quinta de 15 ao quadrado dá para cortar, porque ali o índice do radical aqui 5. Então 3 mais 2 dá 5. E aí dá para cortar, que aí fica 15. E aí volta a fazer a racionalização normal. Tá? O número raiz quinta de 15 ao quadrado foi escolhido propositalmente, de maneira que, ao efetuarmos, a soma dos expoentes do radicando seja igual ao índice da raiz. Tá? Para casa, responder essas questões no livro aí, ó, da 177 a 181. Obrigado.